No primeiro pronunciamento desde o ataque autorizado por Donald Trump, o líder supremo do Irã afirma que o inimigo sionista cometeu um grande erro e deve ser punido. Ali Khamenei, no entanto, não citou os Estados Unidos. Ontem, em resposta ao bombardeio a instalações nucleares no último sábado, o parlamento iraniano aprovou, os bombardeios foram no último sábado. E aí ontem, o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. O corredor marítimo é considerado um dos mais importantes do Oriente Médio, por onde passa cerca de 30% de todo o petróleo comercializado no planeta. Nas redes sociais, Donald Trump defendeu abertamente a mudança de regime no Irã, ou seja, a derrubada da estrutura de poder estabelecida em 1979. Rússia e China, por outro lado, condenaram os ataques. Hoje, a Agência Internacional de Energia Atômica faz uma reunião de emergência para discutir a situação do Irã. A gente tem mais informações agora chegando direto dos Estados Unidos com o nosso correspondente. Fala aí, Eduardo Barão. Todas as instalações militares dos Estados Unidos no exterior, principalmente no Oriente Médio, estão com a segurança reforçada. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez um alerta para os americanos que estão no Irã. Quem não conseguir sair do país deve estar preparado para se abrigar por um longo período. Os americanos usaram no final de semana 125 aeronaves no ataque sem precedentes. Com uma estratégia de disfarce, bombardeiros B-2 foram posicionados sobre o Pacífico, na ilha de Guam. Uma espécie de isca, de acordo com as autoridades por aqui. Cada avião de guerra carrega 2 bombas, 14 foram lançadas. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir para discutir os recentes ataques. Um alerta foi emitido para a possibilidade de retaliação por parte do Irã, e a segurança também foi reforçada aqui nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano afirmou que os ataques às instalações nucleares não são uma declaração de guerra ao Irã. Depois, Marco Rubio fez uma ameaça, disse que se o Irã retaliar, será o pior erro que eles já terão cometido. E aí depois, primeiro, reunião do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança vai se reunir para decidir de que maneira será ignorado por Israel e Estados Unidos, né, como tem sido de praxe nos últimos anos. Toma-se uma resolução, redige-se um texto duríssimo e esse texto é jogado no lixo porque não serve para nada, a não ser como uma recomendação. As recentes medidas de Donald Trump rasgam a já muito surrada, especialmente pelos Estados Unidos, Carta das Nações Unidas. Isso começou em 2002, quando da invasão do Iraque. Sob a argumentação muito parecida de que o Iraque, desenvolvendo armamento em massa, não eram armas nucleares, representavam um risco para a região e um risco para Israel. Não havia armamento em massa nenhum no Iraque, armas de destruição em massa. Nenhum. Aquilo era uma mentira. Depois ficou comprovado que era uma mentira e o próprio então secretário de Estado, Colin Powell, pediu desculpas pela defesa absurda de uma mentira para justificar uma guerra que, no final das contas, resultou em muito mais instabilidade na região do Oriente Médio e na criação do Estado Islâmico. Olha que resultado espetacular. O Irã é um país muito mais poderoso que o Iraque. Está tentando desenvolver armamentos nucleares. O argumento de que essas armas estariam funcionais daqui a 2 semanas me parece um tanto exagerado, para ser bem gentil, porque faz 20 anos que eu ouço que, em questão de semanas, o Irã poderá ter em mãos armamentos nucleares e uma ação militar se justificaria por esta razão, etc. Portanto, a Carta das Nações Unidas foi rasgada, a própria Constituição americana também, porque Donald Trump realizou esses ataques, entre aspas, preventivos, sem consultar o Congresso americano, e aí foi até as redes sociais e desmentiu os próprios secretários, quando disse que o ataque tinha sim o objetivo de desmantelar o regime dos ayatollahs. Aliás, ele foi lá e criou um novo acrônimo, né, Carla? Make Iran Great Again. Novo mais ou menos, né? Porque, enfim, envolvendo o Irã, sim, mas se você juntar, ele vira migra, que é o quê? É a polícia migratória dos Estados Unidos, que tem muito a ver com aquele muro ali envolvendo o México. Virou migra? Se você juntar, Make Iran Great Again. Migra. Eu tinha entendido como miga. Ele escreveu migra?
Bom, mas aí, enfim, aí a gente tá criando aqui... Miga, sua louca. A gente tá criando acrônimos aqui, miga, seu louco, né? E já que é para criar acrônimos, eu vou criar um novo também. Porque a gente vê um presidente se comunicando como uma criança birrenta, né, criando slogans para o país dos outros, que por mais que seja um regime detestável, ainda é um país soberano, né? Prometendo mais instabilidade ainda no Oriente Médio, porque esses caras não sabem nem quantas pessoas moram dentro do Irã, que dirá o que será colocado no lugar do regime dos ayatolás, detestável regime, sublinhe-se, seria uma ótima ideia trocar a troca de regime no Irã. Quem sabe por uma ação interna, por ataques dos Estados Unidos, o que vai entrar no lugar? Que tipo de estabilidade teremos? Qual é o tamanho dessa ameaça? Então a gente vê um presidente minúsculo se comunicando com uma retórica minúscula. Portanto, eu crio aqui o acrônimo Faça a América minúscula de novo. Make America Tiny Again. Que não é à toa, vira um acrônimo que representa o que esses caras estão fazendo. Mata.